Olá, sejam muito bem-vindos a este estudo aprofundado sobre o sistema do Instagram. O que vamos ver agora é o módulo 1, a base de tudo. É fundamental entender que, sem dominar os conceitos que a gente vai abordar aqui, qualquer estratégia de crescimento lá na frente acaba ficando solta, desconectada. Bom, a nossa agenda para hoje está dividida em 5 grandes sessões. A gente começa entendendo uma mudança fundamental na arquitetura do Instagram e, a partir daí, vamos mergulhar na lógica da distribuição, depois, nos sinais de interesse profundo, na estratégia por trás disso tudo e, por fim, vamos conectar todas as peças para entender o que é o crescimento sistêmico. Então vamos lá. Para a gente começar a entender como o crescimento funciona hoje, a primeira coisa é desafiar uma premissa, uma ideia que já ficou para trás sobre como o alcance realmente funciona na plataforma. Essa pergunta é absolutamente central. E por quê? Porque a resposta para ela mudou, e mudou de forma radical. A arquitetura da plataforma, o jeito como ela é construída, deixou de ser uma rede de pessoas para se tornar uma rede de conteúdo. E essa é a grande virada de chave. E isso nos leva direto para o nosso primeiro pilar, a lógica por trás da distribuição. É aqui que a gente vai entender a principal mudança de paradigma e, claro, quais são os fatores-chave que realmente impulsionam o crescimento dentro desse novo sistema. Olha só, aqui fica muito clara a transição do que a gente chama de grafo social para o grafo de interesse. No passado, o que importavam as conexões. A conta era o centro de tudo. O alcance dependia de quantos seguidores se tinham. Agora, no presente, a lógica é outra. O que importa é a relevância do conteúdo. O conteúdo é o centro. Então, a pergunta da plataforma mudou. Não é mais quem segue essa conta, e sim quem, em toda a plataforma, provavelmente se interessaria por este conteúdo. E como que esse grafo de interesse funciona na prática? Bom, basicamente em 3 etapas. Primeiro, o sistema testa o conteúdo com uma pequena amostragem de pessoas e, detalhe, incluindo não seguidores. Segundo, ele detecta se esse conteúdo está gerando sinais fortes, coisas como retenção, compartilhamentos. E terceiro, se os sinais forem positivos, aí sim ele amplifica a distribuição para uma audiência muito maior, mas que seja relevante para aquele tema. Ou seja, a distribuição virou uma competição estrutural, baseada no mérito do conteúdo, e não mais um privilégio de quem já tem muitos seguidores. Então, o ponto crucial aqui é entender que o crescimento hoje é multifatorial. Não é uma coisa só. É uma combinação de sinais que, juntos, provam que um conteúdo tem valor e que o perfil por trás dele é coerente. A gente está falando de retenção inicial, de tempo de tela, dos compartilhamentos, do reconsumo, da originalidade, da clareza temática do perfil e, claro, da capacidade de converter quem assiste em novos seguidores. Ok, entendido isso, vamos avançar para o nosso segundo pilar, que são os sinais de interesse profundo. Se o sistema busca por sinais, a pergunta agora é: que sinais são esses? A gente vai detalhar agora exatamente o que o algoritmo usa para medir a qualidade de um conteúdo e, a partir daí, decidir se ele merece ou não ser amplificado. Vamos começar pelo que é talvez o motor de toda a distribuição: watch time e retenção inicial. O que é isso? É o tempo total que uma pessoa passa assistindo, mas principalmente é a capacidade que o conteúdo tem de segurar a atenção logo nos primeiros segundos. Pense nisso como o primeiro grande filtro. Se o conteúdo não passa nesse filtro inicial, ele dificilmente vai ter a chance de alcançar seu potencial máximo de distribuição. E as visualizações, os famosos views, hoje elas são a métrica central, unificada, de consumo. É o primeiro contato real entre uma pessoa e o conteúdo. É a porta de entrada. Mas e aqui tem um ponto importante: uma view sozinha não diz muita coisa. A qualidade dessa view é que importa. E essa qualidade é medida pelos outros sinais que ela gera. A pessoa assistiu por quanto tempo, ela compartilhou, ela assistiu de novo. É isso que dá peso a uma visualização. Agora, olhem que interessante essa comparação entre sinais superficiais e profundos. A gente pode pensar nisso em termos de atrito. O like, por exemplo, tem baixo atrito, é fácil, é rápido. É um sinal de aprovação superficial, bom para medir a conexão com a base de seguidores que já existe. Já os envios, ou seja, os compartilhamentos no privado e os replays quando a pessoa assiste de novo, têm um atrito muito maior, exigem mais do usuário, e é por isso que eles sinalizam um valor muito mais profundo, uma utilidade real daquele conteúdo. Vamos focar um pouco nos envios. Os cents per reach são um indicador poderosíssimo de valor social. Pensa bem, quando alguém pega um conteúdo e envia para outra pessoa numa conversa privada, esse conteúdo deixou de ser só algo consumido e passou a ser algo transmitido. Ele entrou no tecido das relações humanas. E para o algoritmo, isso é um sinal de relevância absurdo. E os replays? Bom, o replay é um sinal de que o conteúdo tem camadas de valor.
ele não é descartável. A pessoa assistiu e algo ali foi tão denso, tão impactante ou tão útil que ela sentiu a necessidade de voltar e ver de novo. É como se fosse um elogio silencioso e um sinal claro de que aquele conteúdo justifica o tempo de uma pessoa, não uma, mas 2 vezes. E com isso, a gente chega ao nosso terceiro pilar: estratégia e elegibilidade. Porque, ok, entender os sinais é um passo, mas criar conteúdo que gera esses sinais de forma consistente exige uma estrutura estratégica. Essa estrutura se apoia em 2 conceitos-chave: clareza e a própria elegibilidade, ou seja, se o conteúdo está qualificado para ser recomendado pela plataforma. Vamos falar primeiro da clareza temática, ou Topic Clarity. Pense nela como um pilar invisível da distribuição. É a capacidade de um perfil e de cada conteúdo dentro dele de comunicar de forma muito clara sobre o que eu sou. Quando essa clareza existe, o algoritmo consegue classificar o conteúdo com muito mais precisão e, consequentemente, distribuir para as pessoas certas, para a audiência que realmente tem interesse naquele tópico. Mas como exatamente o algoritmo lê um perfil? Ele não lê como um humano, claro. Ele busca por padrões. Padrões nos tópicos que são abordados, nas palavras-chave usadas nas legendas e nos textos, nas escolhas de áudio, na consistência visual e, um ponto muito importante, no perfil da audiência que mais se engaja. Juntando tudo isso, ele cria uma espécie de retrato semântico da conta, que permite responder aquelas 2 perguntas fundamentais: sobre o que é essa conta e para quem é essa conta. E aqui chegamos num ponto fundamental: a originalidade como um filtro de elegibilidade. Ser original deixou de ser só um ideal criativo, virou um requisito técnico. O sistema hoje ativamente procura e recompensa conteúdo que adiciona valor real, que traz uma análise genuína, que transforma algo. Em contrapartida, ele limita e até penaliza o que a gente chama de comportamento de agregador. Conteúdo que é só reciclado de outros, reações superficiais, compilações, basicamente qualquer coisa que não adiciona um valor criativo novo e substancial. Essa frase resume perfeitamente a essência do novo sistema. O Instagram de hoje não distribui apenas porque a conta existe, mas porque o conteúdo merece ser expandido com base nos sinais detectados. Em outras palavras, o crescimento precisa ser conquistado a cada novo conteúdo. Ele não é mais um direito adquirido pelo tamanho ou pelo histórico da conta. Muito bem, vamos agora para a nossa síntese para amarrar todas essas pontas. A grande conclusão, ao entender todos esses pilares, é que crescimento hoje não é sobre encontrar atalhos ou hacks, é sobre construir um sistema de trabalho coerente. Então, vamos recapitular os pilares desse crescimento sistêmico. Primeiro, a lógica. Entender que operamos num grafo de interesse, não mais num grafo social. Segundo, o objetivo. Gerar sinais profundos, como o tempo de retenção, envios e replays. Terceiro, a estratégia. Construir tudo sobre uma base sólida de originalidade e clareza temática. E por último, a mentalidade. O que move a distribuição é a qualidade do conteúdo, não simplesmente a frequência. O crescimento sustentável vem da convergência de tudo isso. E, para fechar, fica a reflexão. O conteúdo que está sendo produzido hoje, ele foi construído para o grafo de interesse? Ou ele ainda está preso na lógica antiga do grafo social? Fazer essa análise honesta é o primeiríssimo passo para construir uma estratégia que não só funcione hoje, mas que também prepare o terreno para o que vem pela frente na plataforma.